E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre cinemática, certo? Nessa parte de cinemática, a gente vai abordar alguns conceitos em vídeos mais à frente um pouco, tá bom? Mas hoje eu quero falar sobre trajetória, Então, o conceito de trajetória, O que é o conceito de trajetória nos traz? Diz o seguinte: a trajetória de um corpo é definida como o lugar geométrico das sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo, ou seja, é o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento em relação a um dado referencial, certo? Então a gente tem uma observação. A trajetória também é um conceito relativo, pois depende do referencial. A gente depende do observador, tá bom? Aquela pessoa que está observando, Diante desse conceito, a gente tem um exemplo, certo? Nesse exemplo aí que vocês estão vendo, é um avião, soltando uma bomba, e temos uma pessoa embaixo observando esse fato, certo? Então o conceito nos diz o seguinte: imagine um avião em movimento horizontal, certo? Que é da esquerda para a direita da tela, com velocidade constante num local onde os efeitos do ar são desprezíveis. Imagine agora que este avião solta uma bomba, Então vocês estão vendo aí o avião soltando uma bomba e uma pessoa observando, como eu falei anteriormente, A gente observa dois fatos. O primeiro, para o referencial, certo? O observador, a pessoa que está dentro do avião, a trajetória da bomba será um segmento em linha reta, certo? Ele vai ser um segmento de reta vertical, ou seja, que vai cair de cima para baixo em linha reta, tá certo? No formato de perpendicular, ok? Já para a pessoa que está no solo, que é o referencial, um observador que está no solo, a trajetória da bomba será um arco parábola, ou seja, vai cair formando uma circunferência, a metade de uma circunferência, tá certo? Formado de círculo, Uma banda de uma lua, por exemplo, como a gente fala, tá certo? Então a gente observa dois fatos aí. A pessoa que está dentro do avião observa caindo em linha reta, de cima para baixo, na vertical. Já a pessoa que está no solo, observando o fato, ele vai ver a bomba caindo no formato de parábola, ok? Usando o conceito que a gente descreveu anteriormente, a gente pode usar também o intervalo de tempo. De que forma eu posso usar o intervalo de tempo? Para calcular, por exemplo, a queda da bomba, certo? Desde o início, que saiu do avião, até chegar ao solo. Qual foi o tempo gasto? A gente pode usar intervalo de tempo, tá certo? Mas vamos para o conceito de intervalo de tempo, Então diz o seguinte: o tempo transcorrido entre um instante final e um instante inicial do movimento é chamado de intervalo de tempo, ou seja, o momento que a bomba caiu no solo até o momento que foi liberado lá do avião. Esse intervalo, que a bomba passou esse percurso caindo, a gente chama ele de intervalo de tempo, certo? Ele gastou um determinado tempo para cair no solo, Então a gente tem o seguinte: o intervalo de tempo ele é representado pela forma matemática, Que forma matemática é essa? Você já conhece. ΔT é igual a T final menos o T inicial, aonde o ΔT é a variação de tempo, certo? O intervalo de tempo entre o final menos o inicial, O T é o tempo final e o T0 é o instante inicial, certo? Usando esse conceito, esses três conceitos, certo? A gente tem um exemplo aqui. Nesse exemplo, eu peço a vocês que parem o vídeo, resolva e depois a gente vai corrigir, certo? Então diz o seguinte no exemplo: um carro encontra-se às 7 horas no marco A e às 9 horas no marco B. Qual o tempo gasto do carro saindo do marco A até o marco B, certo? Então ele quer saber o que nessa questão? Ele quer saber o tempo gasto que o carro gastou, saindo de A até B, tá certo? Então a gente tem os seguintes dados, 7 horas e 9 horas, certo? Aplicando na fórmula de ΔT igual a T final menos o T inicial, a gente tem algumas observações a ser feitas. Primeiro,
a gente tem uma incógnita, não sabemos a hora, certo? Então, ΔT é a variação de tempo, né? A gente não sabe ainda, eu coloquei um ponto de interrogação, ok? Isso aí é a nossa incógnita. O T final foi 9 horas, ele chegou no marco B às 9 horas. O T0 é o tempo inicial, ou seja, a hora que ele saiu do marco, no caso foi o marco A, às 7 horas. Então temos aí nossa variação de tempo, que é uma incógnita, o tempo final, que é 9 horas, e o tempo inicial, que é 7 horas. Aplicando a nossa fórmula, vai ter ΔT igual a T final. Quem é o T final? 9 horas, né? Menos o T inicial, que é 7 horas, certo? Fazendo a subtração, a gente vai encontrar que a variação de tempo gasto é de 2 horas, certo? No próximo exemplo, né, fala sobre um caminhão. Um caminhão passa às 10 horas pelo marco C e às 12 horas pelo marco D. Qual o tempo gasto para andar do marco C até o marco D? Então a gente quer saber qual foi o tempo gasto que o caminhão gastou saindo de C até D, certo? Aplicando novamente a fórmula, né? A ΔT é igual a T final menos o T inicial. Temos aqui que o ΔT é uma incógnita, a gente tem que encontrar esse valor, certo? O tempo final são 12 horas e o tempo inicial são 10 horas, ok? Depois que a gente separar cada parte, né, da questão, a gente vai aplicar na fórmula, que diz o seguinte: ΔT é igual, quem é o nosso tempo final? Foi a hora que o caminhão chegou no marco D, 12 horas, não é isso? E quem é o tempo inicial? É 10 horas, certo? Que foi na hora que o carro passou pelo marco C. Então, fazendo uma continha aí, uma subtração, a gente tem 12 menos 10, 2, certo? Então, o caminhão gastou 2 horas para percorrer, né, para andar, se deslocar. Vamos usar alguns pontos referenciais, né, de conceito. Para sair do ponto C até o ponto D, ele gastou 2 horas, tá certo?